Você já se sentiu completamente perdido? Como se o mundo ao redor gritasse em todas as direções. Mas dentro de você, o silêncio fosse a única resposta. Não um silêncio de paz, mas um silêncio opressor. O tipo que a gente sente quando o GPS está desligado no meio de uma neblina densa e você não sabe para onde virar. Esse é o caos. Não o caos de um acidente espetacular, mas o caos interior, da alma confusa, da fé em crise, daquele ponto em que o propósito parece ter virado uma miragem. Muitos de nós conhecemos esse lugar. É onde as certezas se dissolvem e a bússola que antes apontava para o norte agora gira sem parar. As promessas parecem distantes e a vida, uma sequência de becos sem saída. O dark aqui não é a escuridão maligna, mas a densidade da incerteza, a sensação de que não há chão sob os pés. Onde antes floresciam jardins de sonhos, agora reina a aridez da dúvida. Será que existe um mapa para isso? A pergunta ecoa nas profundezas da alma. Uma voz que se tornou mais um lamento do que uma pergunta. Mas e se eu te dissesse que é exatamente nesse momento, nesse silêncio ensurdecedor do caos, que o seu verdadeiro GPS, o seu GPS divino, começa a se calibrar? E se a vida, com suas tempestades inesperadas e seus ventos de provação, não estivesse te derrubando, mas na verdade preparando o terreno para um plano que você nem imaginava existir? Em Salmos 107, 28, 30, a palavra nos mostra: então clamaram ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livrou das suas angústias. Acalmou a tempestade e as ondas se aquietaram. Assim os guiou ao porto desejado. Pense nisso por um momento. O porto desejado não é alcançado na bonança, mas muitas vezes após a tempestade. O GPS divino, aquele que Deus instalou em sua alma, parece inativo na calmaria. Ele não brilha quando tudo está claro. Ele não emite voz quando o caminho é fácil. Mas é quando a névoa é mais espessa, quando a estrada desaparece sob seus pés, que ele começa a emitir um sinal. É um sinal sutil, quase imperceptível, mas que promete uma direção. Ainda sem entender, você sente uma leve vibração, um toque, um vislumbre de que o caos não é o fim, mas o início de uma revelação. Prepare-se, porque o GPS da sua alma está prestes a ativar, e o que ele vai te mostrar é um plano que estava oculto, esperando o momento certo para ser descoberto. A vibração, antes quase imperceptível, começou a se intensificar. Não era um grito, mas um pulsar rítmico, como o de um coração antigo que despertava nas profundezas. No abismo do caos, onde você achava que só havia desespero, o GPS divino começou a emitir seu primeiro sinal. Era como se a própria escuridão estivesse sendo usada para traçar os contornos de um mapa, revelando um plano oculto que desafiava toda a lógica humana. O dark aqui não é um beco sem saída, mas a tela em branco onde a luz divina começa a desenhar o seu novo propósito. Muitos, quando confrontados com esse primeiro sinal no abismo, hesitam. A dúvida é um velho amigo que nos puxa para trás. Será que estou sonhando? É apenas uma miragem do desespero? Sussurram as vozes do medo. Mas a verdade é que o Criador frequentemente se revela em nossos momentos de maior fragilidade, quando todas as nossas outras bússolas falharam. Ele não precisa de um terreno fértil e calmo para plantar seu propósito. Ele planta no meio da tempestade. Em Isaías 43:2, ele promete: quando passares pelas águas, eu serei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Pense em José do Egito. Sua vida foi um turbilhão de injustiças e caos. Traído pelos irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente e lançado na prisão. Onde estava o GPS dele no meio de toda essa escuridão? Desligado, talvez. Mas era exatamente nesses momentos de profunda crise que o propósito de Deus para sua vida estava sendo ativado e aprimorado. Cada traição, cada injustiça, não era um fim, mas um novo ponto no mapa divino. José não compreendeu na hora, mas Deus estava usando o caos para levá-lo de uma prisão a um palácio. Seu GPS só se ativou de fato na mais completa escuridão. E se a sua própria crise,
essa que parece estar te afogando, fosse, na verdade, o ambiente perfeito para o seu GPS divino calibrar e te dar a rota exata. A história de José nos ensina que o Altíssimo usa o que consideramos ruína para construir algo grandioso. Ele não evita o caos. Ele o usa como catalisador. Você está disposto a olhar para o seu próprio abismo com outros olhos? Está pronto para ver os sinais ocultos que Deus está deixando para você, mesmo agora, na sua escuridão? O próximo passo é essencial. O pulso do GPS se tornou mais claro. As coordenadas começaram a surgir, e elas eram inesperadas. Não apontavam para o caminho fácil, mas para uma rota que exigia fé e coragem. O Dark aqui fiava a lógica da sua tempestade. Era como se Deus estivesse dizendo: o destino é este, mas o caminho será através do que você mais teme. O Dark aqui é a confrontação com o medo e a necessidade de confiar no que não se vê, de andar por fé e não por vista. Muitos tentam fugir dessas coordenadas. Preferimos rotas que parecem mais seguras, mesmo que nos levem para lugar nenhum. O medo de arriscar, de falhar novamente, de não ser capaz de seguir o plano oculto, nos paralisa. Mas o Criador não se importa com a sua fraqueza. Ele se importa com a sua disponibilidade. Ele não te dá um GPS que te tira da tempestade, mas um que te guia através dela. Em Filipenses 4:13 a palavra diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Pense em Moisés diante do Mar Vermelho. À sua frente, um abismo de água. Atrás, o exército do faraó. Um caos total. Onde estava o GPS dele? Sem dúvida, clamando a Deus. A coordenada divina não foi para desviar do mar, mas para atravessá-lo. Foi no auge da crise, quando não havia rota aparente, que Deus abriu um caminho. Moisés não tinha um plano B, mas tinha um Deus que ativava o GPS em meio ao caos mais absoluto. Ele não viu a saída, ele viu a direção. E se a sua crise atual fosse o seu mar vermelho particular? E se Deus estivesse te dando uma coordenada que parece impossível, mas que é exatamente o que você precisa para chegar ao seu propósito? A história de Moisés nos ensina que o Altíssimo revela o plano oculto em momentos de aparente impossibilidade, exigindo de nós uma fé que se atreve a dar o primeiro passo em meio à incerteza. Você está pronto para confiar nas coordenadas que só ativam no caos? Está pronto para ver que o impossível se torna o palco para um milagre? À medida que você começa a seguir as coordenadas inesperadas, algo muda. A neblina do caos não desaparece de uma vez, mas uma luz começa a surgir no horizonte, bem no coração da tempestade. Não é uma luz ofuscante, mas um brilho constante. O brilho do propósito se revelando. O Dark da crise não é mais um túnel sem fim, mas um caminho iluminado por uma certeza que vem de dentro. Você começa a ver que o GPS de Deus não te tira do caos, mas te dá a visão para navegar por ele. Essa luz não elimina os desafios, mas transforma a sua percepção deles. As dificuldades não são mais barreiras, mas degraus que te elevam. A cada passo de fé o caminho se ilumina um pouco mais, e você percebe que o plano oculto não é um destino distante, mas uma jornada ativa, onde cada decisão é uma calibração do seu GPS. Em Romanos 8:28, a palavra nos afirma: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pense em Davi. Sua crise começou muito antes de ele se tornar rei. Desde a luta contra Golias, passando pela perseguição de Saul, e os anos fugindo e se escondendo, a vida de Davi foi uma série de caos. Onde estava o GPS dele quando se escondia em cavernas? Ativo. Deus estava usando cada adversidade, cada dark da sua jornada, para forjar o rei que seria. Cada batalha e cada período de espera não eram desvios, mas parte essencial do plano oculto de Deus para ele. O propósito de Davi não se manifestou na paz, mas no centro de sua tempestade pessoal. E se a sua própria crise fosse o seu campo de treinamento? E se as dificuldades que você enfrenta agora fossem os elementos que Deus está usando para ativar o seu GPS divino?
e te levar a um propósito maior do que você jamais imaginou? A história de Davi nos ensina que o Altíssimo não nos livra de todas as lutas, mas nos capacita a encontrar significado e propósito em cada uma delas. Você está pronto para ver a luz do seu propósito brilhando no coração da sua crise? Está pronto para descobrir o plano oculto que a adversidade está revelando? Mantenha-se conectado, porque a jornada está apenas começando. Com o propósito revelado, a jornada de Caleb, nosso buscador, transformou-se. O GPS divino não estava mais apenas ativando, ele estava guiando com clareza. A luz do propósito irradiava do seu interior, não eliminando a presença do caos no mundo, mas permitindo que ele navegasse por ele com uma paz inabalável. O Dark não era mais uma ameaça, mas um cenário para a manifestação da glória de Deus. Um contraste que realçava a beleza do plano. Ele compreendeu que o plano oculto não era apenas para sua vida, mas para impactar outras vidas. A dor que ele sentiu no deserto, a confusão do caos, a alegria da descoberta do propósito, tudo isso se tornou uma ferramenta para guiar outros. Em Jeremias 29:11, Deus declara: "Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro." Pense em Paulo. De perseguidor a apóstolo, sua vida foi virada de cabeça para baixo por um encontro divino no meio de sua tempestade pessoal. O GPS de Paulo não estava desligado, mas apontava para o lugar errado até que Deus o redirecionou no caos de sua cegueira. A partir desse ponto, ele se tornou o maior missionário, escrevendo grande parte do Novo Testamento. O plano oculto de Deus para ele se revelou na mais dramática das crises, transformando seu propósito de forma radical. O legado de Paulo nos ensina que o Criador redireciona quem o segue, e que seu futuro pode ser um testemunho vibrante. E se sua jornada atual, essa que você está vivendo no meio do caos, fosse o seu próprio caminho de Damasco? E se o GPS divino estivesse ativando um propósito tão grandioso que ele vai impactar não apenas você, mas todos ao seu redor? A história de Paulo nos ensina que Deus usa as nossas maiores crises para nos lançar em nossos maiores destinos. A sua vida não é um acidente, nem o caos que você enfrenta. Tudo está sendo usado para ativar o seu GPS divino e revelar um plano oculto de esperança e um futuro glorioso. Você está nessa jornada. Aquele vazio que você sentiu, aquele desânimo que te paralisou, eles foram os gatilhos, os sinais iniciais para que o seu GPS, o propósito que Deus tem para você, finalmente se ativasse. Vamos orar com fé. Pai, obrigado porque em meio ao nosso caos, o teu GPS se ativa. Revela-nos o teu plano oculto, Senhor. Dá-nos clareza e coragem para seguir as coordenadas que só se manifestam na tempestade. Em nome de Jesus, amém. Que sua jornada seja uma prova viva de que o propósito de Deus se manifesta não apesar da crise, mas por causa dela. Seu GPS está ativo. Siga-o com fé.